Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes digitais. Sejam todos bem-vindos para o trabalho do Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. Hoje, então, nós vamos ter como palestrante o nosso amigo aí, e também chefe, Henrique Lepski. Ele vai falar sobre o estímulo fraternal. Vai também fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e trazer uma mensagem. A prece inicial e final, com a Glória Péquio, a vibração do passe por mim, Marcelo Volê, e a vibração das águas pela Vera Romei. Então vamos fechar os nossos olhos, sentir uma posição assim, bem de recebimento desses mentores, trazendo um lenitivo na vida de vocês. Imagina uma luz que vem fortalecer tua alma, trazendo uma harmonia, um equilíbrio. Vamos interagindo com os nossos mentores, que temos que agradecer porque tanto trabalhou. Talvez nem nessa reencarnação, em outras várias, para que possa nos trazer nesse caminho que nos leva a Deus, de nos evangelizarmos, trazer essa pureza, a harmonia que o Cristo veio nos ensinar. Sinta essa energia, converse com seu mentor, procura saber os mentores da casa que vêm auxiliar a vocês mesmos. Cada um aqui tem o seu centro de força a ser mais tratado. Coloca à disposição. Traga essa fé e essa gratidão de tanto que nós já recebemos. E assim, então, para começar o nosso trabalho, nós vamos acompanhar a glória para a prece inicial. E assim, neste clima de paz e serenidade, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores desta casa, deste trabalho, aos nossos mentores individuais e agradecendo por mais uma quinta-feira podermos estar aqui reunidos para uma noite de aprendizado. Que o Mestre nos envolva com a sua luz e com o seu amor, para que possamos entender, compreender e assimilar tudo o que aqui for passado. Envolva também o nosso palestrante, que com tanto carinho nos preparou a mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item, Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, Lacordaire Havre, 1863. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas, bem suportadas, podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. E a mensagem espírita, então, é do livro Fonte Viva,
de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 73, Estímulo Fraternal. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, Jesus, quando proferiu o sermão das bem-aventuranças ou o sermão da montanha, ele nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Numa primeira leitura, podemos entender que basta sofrer para alcançarmos o reino dos céus. Porém, quando nós analisamos com mais profundidade essa bem-aventurança, começamos a entender que não basta apenas sofrer, mas é necessário saber sofrer. E como se dá isso? Como saber sofrer, se o sofrimento é algo tão incômodo em nossas vidas? O Evangelho de Jesus nos ensina, então, a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. Quando falamos em mal sofrer, isso significa em passar pelas provas inerentes às nossas vidas de maneira negativa, reclamando, se revoltando, brigando. Esse tipo de comportamento nos mostra o quanto nós ainda desconhecemos a grandeza de Deus, o quanto nós desconhecemos a sua soberana vontade, desconhecendo os seus principais atributos, ou seja, a justiça, a bondade e a misericórdia. Se, ao passarmos pelas provas que a vida nos impõe, para o nosso progresso espiritual, com uma atitude negativa, será que realmente seremos consolados no final da nossa jornada? O que de fato fizemos então para merecer essa consolação? A revolta, a teimosia, o vitimismo, a reclamação, faz com que estagnemos desta forma num estado de consciência, no qual ficamos impermeáveis a qualquer tipo de ajuda ou auxílio. Logo, podemos deduzir que o mal sofrer não nos leva à consolação prometida por Jesus, quando disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porém, quando pensamos no bem sofrer, o que exatamente isso quer dizer? Que ficaremos isentos das dificuldades e das provas que são inerentes às nossas vidas? Muito pelo contrário. As provas virão, com certeza. Porém, a forma como lidamos com elas muda radicalmente. Nós, assim, exercitamos em nossos corações os sentimentos da obediência, que é o consentimento da nossa razão, o sentimento da resignação, que é o consentimento do nosso coração, e a paciência, que é a ciência da paz, ou seja, a ciência que pacifica o nosso interior. Mas esses sentimentos surgem em nós como se fossem milagres? Eles surgem de maneira espontânea, natural? Na verdade, não.
Eles surgem pois começamos a trabalhar em nós a consciência da existência de um Deus. E esse Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Logo, com esse olhar, as vicissitudes da vida se tornam mais leves, pois começamos a compreender que, por mais difícil que seja a prova, ela serve de instrumento para a nossa evolução espiritual. E quando dizemos evolução, estamos abordando aqui tanto o aspecto moral quanto o aspecto intelectual do ser. Dessa forma, as provas servem de ferramentas para o desenvolvimento da nossa inteligência, pois sem elas, qual estímulo teríamos para aprendermos? Sem as provas, como nós poderíamos avaliar a nossa moralidade, englobando pensamentos, sentimentos e ações? Dessa forma, deduzimos, então, que o bem sofrer nos conduz a Deus e nos conduz àquela consolação prometida por Jesus em sua bem-aventurança. O Espírito Emmanuel, nesse capítulo do livro Fonte Viva, ele nos convida a irmos além das nossas provas e das nossas aflições. Ele nos mostra que o verdadeiro aflito, na concepção evangélica da palavra, não fica restrito ao seu mundo interno, mas vai ao encontro da aflição do próximo. Pois quando fazemos esse movimento de irmos ao próximo, não estamos apenas aliviando o sofrimento alheio, mas também estamos aliviando os nossos. Pois quando oferecemos consolação aos nossos irmãos, também somos consolados, porque criamos vínculos de fraternidade que são imperecíveis aos olhos de Deus. Logo, o aflito é uma pessoa ativa e não passiva no mundo. O aflito, segundo a concepção evangélica, sempre está em posição de servir, ajudar e seguir adiante, dentro de suas possibilidades. Um gesto simples, como um olhar de simpatia, o enxugar de um pranto, a visita ao enfermo, a doação de pão para matar a fome. Todo ato direcionado ao bem retorna para nós em bênçãos de consolação. O estímulo fraternal que o Espírito Emmanuel nos convida nesse capítulo, então, é um elo no qual todos nós estamos conectados. Cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio, decidirmos se fortaleceremos ou enfraqueceremos esse elo. Deus, na sua bondade infinita, nos concede essa liberdade de ação, de escolha, para que assim tenhamos os méritos da construção do seu reino dentro dos nossos corações. E vale lembrar que na luta purificadora, na qual todos nós estamos inseridos, nós jamais estaremos sozinhos, ou estamos sozinhos. Temos primeiramente uns aos outros, para nos auxiliarmos mutuamente. Temos Jesus, que nos ofertou um roteiro seguro para nós, que é o seu Evangelho. E acima de tudo, nós temos Deus, o nosso Pai, nos abençoando
ininterruptamente com a sua justiça, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Jamais nos esqueçamos disso. Jamais estamos sozinhos. Que Jesus nos abençoe. Vamos então buscar uma posição bem confortável, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. E eleva agora o seu pensamento a Jesus. Traga aquele Jesus no Rio Jordão, conversando com a multidão e os pescadores. Foi assim que muitos se transformaram, como o próprio Pedro, seu irmão André. Traga aquelas palavras das parábolas, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte. Constrói na sua mente qualquer ensinamento de Jesus. Como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nesse bate-papo agora com o Cristo, tira alguns segundos. Entenda o que Ele quer te passar. Enquanto isso, nós vamos pedindo aos mentores, coordenadores aqui do Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, trazer toda essa espiritualidade que trabalha conosco, as servas de Maria, as servas de Clara de Assis, os franciscanos, caravaneiros fraternos, os mentores do Hospital Alvorada, muito próximo a nós, coordenado do Dr. Maurício. Sinta esse envolvimento e sinta cada vez mais o Cristo perto de ti. Eu vou pedindo agora aos médiuns que se levantem calmamente, busca uma posição onde as servas de Maria vão vos abraçando, recebendo todo esse lenitivo, toda essa paz, essa energia. Médios que já foram preparados essa madrugada, com esses mentores que sempre nos auxiliam o que temos que fazer. Uma grande nebulosa vai se formando, espargindo luzes aqui no salão, e vai envolvendo agora com esses mentores toda uma energia, trazendo já a cada médium o mentor que se liga para o passe, e assim começa esse passe misto. Ora a energia do médium, ora a energia desse mentor, dependendo do que precisamos receber. E essa luz então entra no coronário, revitalizando
todo o nosso cérebro, uma energia entrando no alto da cabeça, fortalecendo os neurônios, criando sinapses, para que possamos ter a mente sã, com equilíbrio. A luz vai descendo para o frontal, na altura da testa, entre os olhos, trazendo uma luz, ficando tudo mais claro na vida de vocês. Momento de agradecer. Por mais que tenhamos as nossas aflições, os nossos problemas, mas sempre é para a nossa evolução. Por isso que amamos muito Deus nosso Pai, porque Ele confia em nós, para que possa solucionar esses problemas. E essa luz desce para o laríngeo, na altura da garganta, trazendo uma energia que as palavras começam a ter vida. Por isso que as nossas palavras sempre serão de agradecimento, edificante, construtivo, porque é o caminho que nós vamos limpando. É formado um caminho que nós trilhamos. Pense nisso. Por isso, as palavras são cada vez mais edificantes, trazendo uma harmonia, a paciência, o trabalho, a mansidão é nossa, mas o espaço onde vivemos é resultado da nossa harmonia. E a luz desce para o cardíaco, na altura do coração, trazendo tanta luz, tanta paz, que nós vamos agora doar para o companheiro do lado esquerdo, do lado direito, da frente, de trás, como se tivesse uma energia só, igual para todos nós. Aqueles que necessitam um pouco, que vão receber um pouco mais, aqueles que têm muitas vezes até de sobra, doando um pouco mais. Uma energia de amor que envolve e nos protege, porque falamos do Cristo, falamos de Deus. E essa luz que vem espargindo dessa nebulosa agora atinge o centro de força esplênico no lado esquerdo do corpo, na altura do baço, energizando. Funciona como um dínamo de energia ou uma bateria, então vai nos reabastecendo e vai nos trazendo imunidade, atinge o nosso corpo também, principalmente o perispiritual, mas que possa atingir com a graça de Deus também o nosso corpo material. E a luz vai para o gástrico, na altura do estômago, descendo para o baixo ventre, que é o genésico, fazendo todo um equilíbrio desse centro de força. E essa energia vai descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico. E vai fortalecendo a base da coluna, no cóccix, e envolvendo a coluna, da lombar até a cervical,
vértebra a vértebra, numa forma de espiral, atingindo o bulbo, bem na nossa nuca, e uma explosão de luz que nos envolve. E nesse momento nós elevamos nosso pensamento aos nossos lares e nós vamos junto com os caravaneiros fraternos. E essa luz entra pela porta da frente, iluminando a sala, todos os cômodos, tirando todos os miasmas, energizando, trazendo uma luz, como se limpasse onde moramos. Pense em todos os cantos do vosso lar. Se moramos juntos com outras pessoas que não estão aqui, que envolve todas essas pessoas, trazendo essa luz, esse equilíbrio. Se há uma necessidade que a equipe psíquica, médica, muito forte do Hospital Alvorada, que possa trabalhar a cada um. Vamos também agora dirigir os nossos pensamentos ao campo de trabalho, fortificando esse trabalho que faz parte da lei divina, aonde liderados e liderantes se entendem, colocando sempre o mesmo objetivo de fazer o melhor. Que esse trabalho possa ser cada vez mais esplendor, trazendo luz a todos, porque trabalhando se evolui, se aprende, se constrói. Se porventura estamos em busca de algo diferente ou de mudança, que possa essa equipe trazer todo um caminho e irmos firmes, fortes, valorosos, porque estamos sempre nessa divina lei. Agradecidos, voltamos então para um salão aqui nobre, envolvido de tanta luz, como se fôssemos protegidos por anjos, arcanjos e serafins, trazendo uma luminosidade bem na nossa cabeça. Cada ponto de luz fortificando aqui. E essa mesma luz nós direcionamos às urnas lá na frente. Primeira dos encarnados. Que cada pedido possa ser recebido por essa equipe da espiritualidade, caso a caso, fazendo todo um estudo, todo um preparo, porque uma das divinas estratégias, não sei como falar de Deus, é quando estamos prontos para ajudar, para trabalhar. É uma dádiva. Nunca podemos negar, porque criamos luz própria. É assim que a nossa alma evolui, é assim que como espírito vamos caminhar em energias fantásticas. Agora vamos às urnas dos desencarnados, que eles possam receber todo esse auxílio, porque sabemos que aqueles que foram para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, são recebidos por festa, pelo esse tempo que ficou nessa escola de aprendizado. Aqui resta saudade, mas lá é um momento de glória, de se encontrar com
como tão grande é como Espírito. E assim, então, agradecidos por toda essa espiritualidade, nós vamos dando continuidade agora para a fluidificação das águas com a Vera Romain. Vamos agora vibrarmos pelas nossas águas, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade aqui presente. Vamos mentalizar agora a nossa Mãe Natureza, que nos dá tantas energias para que possam ser feitas todas as medicações para as nossas águas, agradecendo essa equipe caravaneira que colhe dessa Mãe Natureza todos os elementos necessários para que possamos levar aos planos espirituais, juntamente com as nossas energias, tudo que eles colheram durante o dia todo, que desde muito cedo eles já percorrem toda a natureza, recolhendo as folhas, os galhos, todos os elementos, a água, para que esses irmãos espirituais que já se encontram apostos para a fluidificação e colocar a medicação para cada um de nós, agradecendo aos médicos, os biólogos, os farmacêuticos, os químicos, os homeopatas, os nossos amados pretos velhos, caboclos, os índios, que trabalharam para a manipulação de todos os elementos, transformando essa medicação, esse elixir, para as nossas necessidades. Vamos sempre agradecer por esta água bendita, abençoada por nosso Jesus, e levar também o pensamento para os nossos filtros, dos nossos lares, aos hospitais, aos irmãos moradores de rua, onde houver um irmão neste momento, em qualquer parte desse planeta, tomando um gole d'água, que ele possa absorver todos os elementos que ali também foi colocado para ele. E assim, amado Mestre Jesus, agradecendo sempre esses caravaneiros da tua seara, que com tanto carinho fluidificaram e colocaram a medicação para todos nós. Ao tomarem essa água, que elevem seus pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo por tudo que recebemos. Gratidão, Mestre Jesus, que assim seja. Mestre, amigo Jesus, gratidão por todas as benécias recebidas, pelos ensinamentos, pelas boas energias, que a tua paz, que o teu amor nos envolva durante toda a semana, para que possamos ter equilíbrio, sabedoria, paz, para enfrentarmos os desafios do dia a dia. E que tenhamos um retorno seguro aos nossos lares, e uma noite de paz e serenidade. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Foi num casarão de Betsaida, na sogra de Pedro, né, que reuniu os apóstolos. Em suas primeiras reuniões, ele estava explicando
como deveria se comportar. Jesus, lógico, explicou alguns itens que eram para os apóstolos e alguns que serviriam para a gente. E lá começou uma explicação de receber as pessoas com muita oração, em agradecimento sempre a Deus, mas trazendo sempre um entendimento. Uma das colocações muito fortes que Jesus trouxe é não ter discussão, porque a discussão nada vai te levar a coisa alguma. Sempre um diálogo é muito forte. O diálogo aonde os dois falam, né? Não um monólogo, né? Onde tem a imposição. Com isso, em 1846, mais ou menos, terminando o Livro dos Espíritos, né? Começaram esse movimento espírita e as primeiras casas espíritas em Paris. E aí começou a ensinar o que nós falamos do Evangelho do Lar. E uma das coisas é recapitular esses ensinamentos onde Jesus colocou os seus discípulos juntos, né, seus apóstolos. É mais ou menos a missão que a gente tem no nosso lar. Reunir os nossos afins, os nossos companheiros, companheiras, família, e trazer, não ter discussão, ter harmonia, né, esse equilíbrio, e é apenas uma vez da semana, naquele horário. É uns 15 a 20 minutos que você escolhe. Então, por exemplo, escolheu domingo às 10 da noite, às 22 horas, vai ser sempre domingo às 22 horas. E aí a espiritualidade vai até teu lar, sempre abrindo o Evangelho, lê a parte do Evangelho, faz a vibração do jeito que você vai aprendendo aqui, ou vai se aperfeiçoando, né? Que cada um tem a sua ligação com Deus, né? Na verdade, a gente fala, quanto mais a gente está aqui, mais pecado a gente tem, mais tem que aprender. Então, a necessidade de, lógico que todos são bem-vindos a vir trabalhar, mas o importante é fazer esse forte de amor dentro do lares de vocês. Apenas de 15 a 20 minutos, uma vez por semana, muitas coisas vão transformar a vida de vocês. Tá bom? Uma excelente quinta-feira, final de semana, até quinta-feira que vem. Vamos com Deus.